A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade toda especial. Estar aqui constitui-se numa grande alegria. Eu tenho muito que louvar ao Senhor e expressar gratidão por ter estado com vocês aqui durante esse evento todo maravilhoso. Posso dizer aos irmãos que estou sendo muito bem recepcionado e a igreja está de parabéns por isso. Louva a Deus. E eu gostaria de expressar minha gratidão, é claro, em diversas ocasiões que aqui estou. Mas para poder aproveitar o tempo, gostaria que você, enquanto em pé, por gentileza, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas. O capítulo é o 15. Por favor, a partir do verso 11. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Os que acompanham no telão e os que encontraram a Bíblia para acompanhar, podem por gentileza dizer amém? Diz assim essa palavra bíblica: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo um pai, estava com ele. E respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E você pode dizer amém. Muitíssimo obrigado, pode assentar. Graças a Deus. Expresso minha gratidão ao pastor Amaral, expresso minha gratidão à pastora Jo,
Expresso minha gratidão ao irmão Francisco, que está trabalhando, está ali, por esses dias que tão bondosamente não apenas me recepcionam, como fazem o translado, no caso, o irmão Francisco, de onde estou hospedado até aqui a igreja. E o pastor e a pastora, pela recepção, confiabilidade e oportunidade tão distinta e única de estar aqui. Glorifico a Deus. Muitíssimo obrigado, meus pastores. Muitíssimo obrigado. Faço o meu louvor a Deus pela vida do nosso cantor, amigo, JR, e a sua esposa, a doutora Denise. Que Deus abençoe vocês. Continue o Senhor corroborando de muitas bênçãos o ministério de vocês. E que o Senhor seja glorificado por onde vocês forem, através do ministério de vocês. Que Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos, amigos que pude conhecer aqui, e aqueles que participaram de cultos, dos quais estive tendo esse prazer maravilhoso de participar com vocês. Ontem, os irmãos da ornamentação, do trabalho de casais, estão de parabéns. Que Deus abençoe a todos que trabalharam direto e indiretamente para a realização do evento de ontem. Que Deus abençoe. Queridos, essa passagem bíblica, ela é muito conhecida pelos irmãos. Acredito eu que se eu efetuar o mais breve possível uma visão panorâmica, uma contextualização, com certeza será apenas para poder trazer para alguns irmãos uma memória sobre o que todos, acredito eu, sem cometer hipérbole alguma, já conhecem. Espero eu que 90% dos presentes já tenham tido o prazer de ouvir essa passagem. Essa escritura bíblica fala-nos do grande amor de Deus, do qual é possível conhecer simplesmente por sentir. Um amor que não se calcula, um amor que não se teoriza. É um amor que, por sinal, nós que somos alcançados por ele, podemos dizer com toda a propriedade: bendito seja o Senhor, que nos amou mesmo nós não retribuindo esse amor. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 10. Por gentileza, 1 João 4, 10, para vocês terem uma ideia do que é o amor de Deus. 1 João 4, 10. Diz assim a escritura bíblica. Acredito que é possível colocar aqui no telão, por favor, para que nós possamos acompanhar essa leitura. Talvez se possa ser justo isso. Diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, a nós, no caso, nessa tradução, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse texto bíblico fala que nós não precisamos demonstrar o amor a Deus, mas Ele demonstra o seu amor para conosco. Diz Romanos capítulo 5, versículo 8, do qual nós podemos sentir esse amor e saber que o amor de Deus é incalculável. Romanos 5, 8, por gentileza. Graças a Deus. Se vocês preferirem, talvez eu possa ler aqui. Não sei se está podendo. Ok, muito obrigado. Romanos 5,8 diz assim a Bíblia Sagrada, para que vocês entendam: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Veja que coisa linda. A expressão bíblica da palavra amor é conhecida por muitos como, pelo menos, filtragem, ou seja, um filtro. Nós podemos filtrar esse amor quando falamos de pai e filho. Podemos filtrar esse amor quando falamos de marido e esposa. Podemos filtrar esse amor quando falamos de irmãos. Até quando falamos de bens. Podemos, por sinal, não seria viável fazer, mas podemos falar. Mas para entender o amor de Deus, é praticamente quase que incalculável a dimensão desse amor. Um amor que olha para todos indistintivamente. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 3, a partir do verso 18, que diz que o amor de Deus, ele alcança 4 dimensões. As dimensões que podem ser conhecidas como as dimensões da cruz. As dimensões que podem ser conhecidas como a dimensão desse amor incalculável. O Senhor Jesus mostra esse amor. Um amor que não compreende a condição humana, um amor que não compreende a condição, quem sabe, teórica e espiritual. No mundo de hoje, os cálculos matemáticos, a teoria e tecnologia, se calcula e se apresenta somas matemáticas, enfim, velocidades, não importa, todas as relatividades podem ser calculadas e teóricas, apresentam qualquer soma, mas o amor de Deus é impossível calcular, porque é um amor que consegue alcançar
pessoas das quais a sociedade o chama de escória. A sociedade, por sinal, repreende no seu ego a instância de certas pessoas, e Deus ainda assim alcança essas pessoas. Nós, por sinal, podemos ser, quem sabe, distintos e seletivos em escolher a quem amar. Deus, no entanto, diz a Bíblia em João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse texto bíblico de Efésios 3,18 diz, para que vocês possam compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. 19, por gentileza. 19, por gentileza. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Diga comigo, que excede todo entendimento. Aí está escrito, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. A palavra plenitude aí é pleroma no grego, que significa completo, totalidade. Significa que o amor de Deus é o único que completa tudo o que falta. Observe, queridos irmãos, que você está sentado aqui, não é porque você é, quem sabe, fruto apenas de um planejamento familiar. Você não está sentado nesse culto hoje porque você também pode ser, quem sabe, um acaso. Alguns podem pensar, sou uma tabela mal planejada. Outros podem pensar, quem sabe o anticonceptivo falhou. Outros podem até falar, foi um fruto de alguma coisa que não estava no planejamento. Não aconteceu nada disso. Você está dentro do projeto de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Deus te ama sobre todas as coisas. Na Bíblia não diz que Deus ama o céu. Ele é criador dos céus e da terra. Na Bíblia não diz que Deus ama o sol. Ele é criador do sol. A Bíblia não diz que Ele ama as estrelas, apesar de ser criador das estrelas e chamar todas elas pelo nome, conhecendo cada uma delas. A Bíblia diz que Deus ama o mundo, e o mundo inclui você. Deus ama exclusivamente você. Por mais que você não se sinta amado, abraçado, reconhecido, quem sabe as pessoas não olhem para você como você gostaria de ser, até mesmo acolhido, mas o amor de Deus é tão grande, que independe da forma com que você demonstra para Ele, Ele demonstra para você que te ama, de tal ponto que deu Jesus, seu Filho, para morrer unicamente por você. Deus te ama sobre todas as coisas. Por mais que o amor de mãe seja conhecido, o amor de Deus sobrepuja tudo. O amor de Deus é completo, não falta em nenhuma instância. Deus te ama. Fale para alguém que está do seu lado com carinho, por gentileza, diga para essa pessoa, Deus te ama. Nós podemos então conhecer por essa passagem bíblica, podemos conhecer nessa passagem bíblica o amor de Deus. Uma passagem que mostra que Deus está disposto a perdoar. Aqui nessa passagem aprendemos isso. Mas eu gostaria de trazer aos queridos irmãos uma meditação breve, já que podemos aprender muito nessa história, podemos aprender muito nessa parábola bíblica. Eu gostaria de citar aqui, queridos irmãos, pelo menos algumas instâncias que essa parábola nos ensina. Nós temos nessa história maravilhosa, nessa passagem bíblica, Jesus relatando o condicionamento de uma família que criou-se uma crise. Para ser sincero a vocês, falar em crise hoje é falar do assunto da moda. Todos os irmãos e irmãs são conhecedores que a crise está subalterna às circunstâncias dos dias. Nós temos que agradecer a Deus, porque ainda que todos estejam, quem sabe, relatando situações com a crise, nós como cristãos podemos entender que temos um Deus provedor, um Deus que sabe de nossas necessidades. Salmo 121. O Salmo 121, a Bíblia diz que eleva os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro? Quando você olha esse texto, você pensa, o salmista está falando sobre a questão de olhar para cima. Ele não falou olhe para o céu, também não falou olhe para os céus, que seriam duas distinções, porque céu é uma coisa, céu no singular é o anil, esse azulado que traz poesias aos poetas, esse tão bonito, do qual admiramos quando as estrelas lá estão. Ele não falou céu desse que nós olhamos, ele não falou céus, daquele que é a casa de Deus. Aí você vai perguntar, existe céu e céus? Existe.
Em Atos dos Apóstolos 7, a partir de 54, Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos. Aqui o salmista está falando, eu elevo os meus olhos para os montes. Por que a palavra monte? No mesmo salmo, não nesse, no mesmo livro deste salmo, no 125, diz a Bíblia que os montes estão ao redor de Jerusalém trazendo proteção. Ele está olhando para onde existe proteção. Ele está olhando para onde existe guarda, aonde existe provisão. E no olhar ele disse, eu elevo os meus olhos para onde eu estou guardado, onde eu estou seguro. Mas de onde vai vir o socorro? De onde me vem a segurança? De onde vem aquilo que eu preciso? Não vem da segurança aqui da terra, não vem dos resguardares daqui da terra, não vem da proteção aqui da terra. A minha segurança, o meu socorro vem de Deus. Por mais que eu esteja protegido aqui, eu confio que é o Senhor que me guarda, que me protege, que tem para mim a resposta que eu preciso. A crise para muitos é sinal de tristeza. Para nós cristãos é sinal de provisão divina. Deus está olhando para você. No Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vamos continuar. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Continuando, por gentileza. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha só, continuando, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, não deixa. Vamos lá, aquele que te guarda, eis que não dormitará, e nem dormirá aquele que o guarda de Israel. Verso 5, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Verso 6, por gentileza, de dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. 7, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. 8, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha que maravilha, querido irmão e irmã. A crise para muitos é um sinônimo de tristeza, para nós é sinônimo de provisão divina. Essa família enfrentou uma crise. Essa família em Lucas enfrentou uma crise nesse texto. E a crise para muitas pessoas é sinal de tristeza, para nós, provisão. A crise que aqui está foi aplacada, veio de surpresa, supetão para essa família. E toda crise gera duas coisas apenas. Duas verdades acontecem quando a crise vem. Quais seriam essas verdades? Primeira verdade, com a crise nós podemos aprender a triunfar ou ser mais fortes. Mas com a crise podemos também aprender a chorar. Duas coisas terríveis acontecem com a crise. Depende do ângulo de visão. Infelizmente, muitos não têm a visão de entender que a crise pode contribuir para me fortalecer. Eu falei aqui ontem, e vou repetir, apenas como ação para que você saiba, para os que não estavam. Eu sou defensor de uma filosofia, não sei se você acredita ou apoia. A filosofia é essa, eu acredito ser possível aprender com os erros de outras pessoas e aprender com os meus próprios erros. Você acredita também? Seria viável isso? É possível, não é verdade? Sim ou não? Eu aprendo mais com os meus erros do que com os erros dos outros. Porque os erros dos outros não me machucam, mas os meus próprios erros me doem, me ferem. Os meus próprios erros me fazem aprender mais. A Bíblia mostra, queridos irmãos, que a crise, dependendo do ângulo de visão, eu posso vê-la como sendo uma coisa ruim, sendo que ela pode me destruir, ou posso vê-la como oportunidade de crescimento. Depende do ângulo de visão. Independente da circunstância, a crise, ela serve para poder nos dar lições. Podemos extrair da crise lições. Aqui nós temos uma lição. A lição de que a crise divide família. Para ser sincero, nós estamos falando de uma família que perdeu um dos seus entes queridos. Estamos falando de uma família projetada, estabelecida, que de repente um dos seus filhos, ou um dos filhos da casa, pede para sair. Se vocês analisarem bem, o pai não replicou, o pai não discutiu com a saída do filho. O pai não teve discussões para dizer por quê. Vai embora não. Eu gostaria que você ficasse. O pai não teve disso de maneira nenhuma. O pai permitiu o filho ir sem nenhuma réplica, sem nenhum questionamento. E você pergunta, por quê? Primeira coisa que você se aprende. O pai viu o ângulo de visão. Ele sabia que o filho que estava saindo estava dentro do seu ambiente de sucesso. E você vai perguntar, como? Me explique, por gentileza, de forma melhor. Vou explicar para você. O pai estava com consciência tranquila, porque o filho que pedia para sair era um homem formado. Não era uma criança, era alguém que ele sabia, eu consegui fazê-lo ser homem. Isso é uma coisa magistral. Por sinal, temos que agradecer a Deus quando pais
entregam seus filhos ao altar, sendo conscientes de que esses são formados homem ou mulher e que sabem o valor da vida e que vão dar conta do recado e não vão perecer quando a vida tentar encará-los e tentar derrubá-los com qualquer rasteira. Pelo contrário, esse pai teve a consciência tão tranquila que dormia no travesseiro. Acredito talvez que a mãe poderia dizer: você deixou o Juninho embora. E quem sabe ele diria: fica tranquilo, o Juninho sabe se virar, eu ensinei bem, estou tranquilo. Ou seja, tranquilidade é uma coisa que todos os pais deveriam ter. Vamos falar um pouco sobre esse ambiente paterno, sobre essa questão familiar. Nós estamos numa época que muitas pessoas não podem tranquilizar porque não sabem do futuro dos seus filhos. Estamos infelizmente enfrentando situações que alguns não têm a tranquilidade de dizer: se eu faltar, meu filho vai vencer as lutas que virão. Estamos numa época de pessoas que estão culpando seus filhos pelos problemas que eles são hoje. E infelizmente, alguns estão até dizendo: os filhos de hoje, misericórdia, Senhor. Não são os filhos de hoje. Posso ser mais coerente? São os pais de hoje. Os pais de hoje, infelizmente, estão nos deixando a desejar. Agora você vai perguntar: por que os pais de hoje? Pais que não têm tranquilidade. Vou explicar. Nós somos responsáveis pela geração que há de vir. Somos responsáveis, eu e você. Somos responsáveis pela geração que está chegando. Sansão foi um homem que vocês conhecem. Foi dotado de uma força excomunal. Mas a Bíblia mostra que Deus nunca falou com Sansão. Deus falou foi com o pai e com a mãe de Sansão. Deus disse para o pai e a mãe de Sansão: vocês vão ter um filho. Falou para Manoá e disse: você vai ter um filho. Ele vai ser nazireu, consagrado ao Senhor. Ele não vai poder cortar o cabelo, e também não vai poder beber bebida forte. E ele vai ter que ser consagrado ao Senhor. Imagine, cuide dele. Era o que Deus estava dizendo para o pai e a mãe de Sansão. Vamos ser coerentes e sinceros. Consagrado ao Senhor, vocês vão ter que levá-lo para a obra do Senhor, para Deus. Vocês vão ter que conduzi-lo a servir ao Senhor. Segundo, vocês vão ter que cuidar da adolescência, vão ter que cuidar da assistência social, da vida dele, dos amigos que ele tem, das pessoas com que ele se socializa. Terceiro, vocês vão ter que fazer com que ele seja uma pessoa que não apenas sirva a Deus, mas agrade a vocês também. Queridos irmãos e irmãs, tarefa dificílima para os dias atuais, se depender dos pais de hoje. Os pais de hoje estão infelizmente afrouxando um pouco muito a sua linha de cuidado com seus filhos. Nós estamos numa época que pais não estão pensando no futuro das famílias que virão. Eu estava falando hoje à mesa com os meus pastores. Estou preocupado com aqueles que estão casando em 2015, com aqueles que estão casando em 2014, casaram em 2014, casaram-se em 2015, estão casando em 2016. Eu tenho preocupação com as famílias, com os casais, tenho preocupação com os filhos que virão, com os netos que hão de vir. O que vai ser da geração se hoje nós não trabalharmos para que ela seja melhor? Acredite, somos nós que temos a autoridade para fortalecer essa nova geração. Seus filhos podem ser diferenciais na terra, dependendo de você. Agora entenda, muitos não podem descansar no travesseiro. Muitos não podem dizer assim: eu posso faltar, que ele vai dar conta do recado. Acredite, é difícil isso. Tem pessoas hoje, por exemplo, que não acompanham seus filhos, quer seja na escola. Infelizmente. O filho, por exemplo, chega em casa com uma borracha e o pai olha e diz: de onde você adquiriu essa borracha? O filhinho olha e diz: eu achei. E o pai deixa isso passar. Pai, tudo bem, achado não é roubado. O filho volta com uma borracha, um lápis, um apagador, uma mochila, um caderno. E o pai olha, tudo bem, achado não é roubado. Vai passar um tempo, o filho vai vir com um carro 0 km, encostar na porta, e a polícia atrás pegando o seu filho, e você vai chorar dizendo: onde foi que eu errei? Errou quando não corrigiu a falta da borracha. Infelizmente, tem muitos que não têm dado atenção devida aos seus filhos. Estamos numa sociedade, queridos irmãos, que o mundo, odierna nós, quer sucumbir à nossa vida familiar, quer destruir a essência da formação de Deus em nossa vida. Nós somos responsáveis pelas famílias que vão de formar. Observe, eu vou falar isso para pais de moças, pai de meninas adolescentes, mães também, mamães de meninas adolescentes. Desculpe a forma com que eu vou utilizar esse termo aqui agora, por gentileza, me desculpem, mas permita-me traçar pelo menos um exemplo do que está acontecendo hoje. Mamães que não sabem se as filhas serão boas donas de casa amanhã. Vou explicar por quê. Simplesmente, nos dias de hoje, a mãe não tem ajuda dessas meninas de 14, 15 anos. Hoje estamos numa época que as meninas de 15, 16 anos querem namorar. Absurdo isso, sem falar nos estudos ou qualquer outra coisa. E a mãe ainda acha bonitinho a menina de 14 anos namorando. Ai, que gracinha, 15 anos querendo namorar. Olha que coisa linda. É uma vergonha, é um absurdo. E você vai perguntar: por que, pastor, isso é uma vergonha? Sua filha não sabe cozinhar um feijão. Sua filha não sabe fazer um arroz. Sua filha não sabe fritar um ovo. Se for para pegar em carne crua, ela tem nojo. Que nojo.
Ela tem nojo de pegar em carne crua. Sua filha, infelizmente, não sabe lavar uma vasilha. E se vai lavar, não lava porque fez as unhas. Sua filha sabe ficar no WhatsApp, na internet, no celular, o dia e a noite. E você acha isso bonitinho. E ela quer cuidar de família. Que casamento essa menina vai poder ter no futuro? Uma menina que acorda 11 horas da manhã e pede pão. A menina acorda, dorme 3 horas da manhã porque você deixa, acorda 11 horas da manhã, vai para a cozinha querer pão e leite, se não tem, acha ruim. A menina que manda a mãe calar a boca, mãe, cala a boca, não enche. Isso é uma futura esposa amanhã? Que família vai se formar de um tipo de menina como essa? E você está achando bonito? Você é responsável pelas famílias de amanhã. Talvez você não saiba, mas está na hora de começar a colocar responsabilidade sobre os seus filhos. Está na hora de começar a colocar responsabilidade sobre os seus filhos. Cara, pode aplaudir, pode aplaudir. A menina acorda meio-dia, procura pão e leite dentro de casa e a mãe acha bonitinho. Tadinha dela, dormiu tarde ontem, né? Na frente de computador, dormiu tarde. A escola, as notas, troca de namorado um dia sim, outro não, troca de namorado de um mês ou outro, a senhora não fala nada. Que tipo de esposa essa mulher vai ser amanhã? A senhora é responsável pelas famílias que vão se formar. Será que ela vai conseguir enfrentar os problemas de um casamento como a senhora enfrentou? Será que se faltar a senhora hoje ela pode se virar ou vai para debaixo da ponte ou vai para um sinal? Para onde ela vai? O que vai acontecer com essa moça, com esse rapaz? Infelizmente tem homens que são pais de meninos, de moços, de rapazes, que também são verdadeiros fracassos para a família de amanhã. Seu filho quer namorar e o senhor deixa, 14 anos, um verdadeiro preguiçoso. Um preguiçoso sem medida, porque dorme 3 horas da manhã, acorda meio-dia, não faz nada dentro de casa, se vai fazer, achando bico, fazendo careta, achando ruim, reclamando, e você acha, não, tá bom, então deixa isso aí, não precisa fazer. O filho pede um iPhone, você dá, faz uma parcela, parece uma Bíblia, o carnê, vai lá e faz uma parcela, o filho, papai, eu quero um iPhone. Aí o pai vai lá, tadinho, ele quer um iPhone, eu vou dar um iPhone para ele. Vai lá e faz um carnê de sei lá de quantas páginas para pagar o iPhone. Seu filho não sabe o valor de pagar nenhuma parcela desse telefone. Você não conduz o seu filho ao trabalho. Seu filho não trabalha nem de dia, nem de noite, nem hora alguma. Ele não sabe o valor que é ter dinheiro. Ele não sabe quanto custa. E você dá liberalmente. Não tudo que ele pede você quer fazer de tudo. É meu filhinho, é meu neném. 15 anos, preguiçoso. Que tipo de pai esse menino vai ser amanhã? Que tipo de casa ele vai sustentar amanhã? Sacode esse menino 7 horas da manhã da cama, coloca ele para trabalhar, coloca ele para buscar a Deus, faz alguma coisa, coloca ele para viver a vida. Amanhã ou depois é seu filho que tem que vencer a história da vida. Essa menina que está aí até 11 horas da manhã, acorda ela 7, diz, olha, a partir de hoje vai lavar vasilha. Não vai lavar vasilha sim, porque amanhã ou depois eu vou morrer, e é você que vai ter que cuidar de uma casa, e se você casar vai ter que cuidar do marido. Eu não quero que seu marido me devolva você depois falando, estou devolvendo esse trem que não presta. Você já imaginou o seu genro bater na tua porta? Ô, dona Maria, pois não, meu irmão, que bom ver você aqui. Bom nada, vim devolver esse trem preguiçoso aqui. Fica com esse negócio aqui, não faz nada. Não lava, não passa, não cozinha, não trabalha, não faz nada. Olha só quer ficar em celular o dia inteiro e isso aí não dá certo. Eu estou trabalhando, esse trem aqui fica só na internet. Ô, meu irmão, em nome de Jesus, sacode, dá uma sacudida na poeira da sua casa lá e diga, minha família não vai ser assim. A vida só é dura para quem é mole. E se seus filhos estão nesse mundo, eles têm que vencer a vida. O verdadeiro MMA está sendo traçado todos os dias na sociedade. Aqui, querido, tem que ser na base do dente, na base das garras, na base da unha. Para vencer e para viver tem que trabalhar, tem que desempenhar o melhor. Senão a vida te quebra, a vida te pata, a vida te mata. E seus filhos não serão presas de Satanás. São homens e mulheres para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Acredita nisso? Diga amém. Então desculpe a minha franqueza, para de ser um pai calça frouxa. Seja um pai mais veemente, seja um pai mais verdadeiro, seja um pai mais ativo, cuide do que é seu. A crise na família destrói ambientes dos mais variados, entre eles a falta de tranquilidade. Quantos pais não têm tranquilidade? Imagine se você deitar no travesseiro hoje, qual vai ser a sua pergunta? Será que meu filho amanhã pode se sustentar? Se eu morrer hoje, meu filho pode viver sozinho, tranquilo? Quem é ele?
Que tipo de filho você tem? Se ele te pedir para ir embora, o que você vai fazer? Não vai não, que você vai morrer lá fora. Significa então que seu papel está um fracasso. Significa que você está fracassando. Não é o seu filho, é você. Crie homens, crie mulheres. A vida não é fácil. Você tem que criar pessoas que vão de unha e dente vencer as batalhas da vida. Esses são seus filhos. Agora, para isso você tem que ser exemplo. Para isso você tem que influenciar. Esse pai sabia o que ele havia entregue para o filho. Ele tinha tranquilidade. Pode ir embora, filho, não tem problema, pode ir embora. Pode ir embora que eu sei o que eu coloquei na sua educação. Pode ir embora, eu sei. Quantas pessoas não sabem o que colocaram na educação dos filhos? Porque não conversam com os filhos. A vida de hoje, a crise instaurada na família, divide a comunicação. Olhe bem para vocês terem uma ideia o que diz no versículo de número 26. Versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Vocês têm ideia do que está acontecendo aqui? O filho tinha que ter chamado diretamente o pai. O filho não quis nem chegar perto do pai. O filho chamou um empregado. O filho chamou um empregado. Olha lá. Perguntou-lhe, não é Lucas 15. Vocês estão em Lucas 10. Lucas 15, por gentileza. Versículo 26. Ele perguntou para um empregado e disse: o que está acontecendo? Por que não perguntou direto ao seu pai? Por que não procurou o próprio pai? A crise divide a família. Pais que não conversam com seus filhos. Filhos que não conversam com seus pais. Primeiro, por falta de acesso, acessibilidade. Em vez de criar pontes, estamos criando paredes que estão nos separando dos próprios filhos. Somos ocupados, temos muito o que fazer. Filho não é prioridade. Família não é prioridade. Às vezes estamos permitindo que os filhos estejam inseridos em um ambiente da qual com certeza ele é presa fácil. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Nós estamos entregando nossos filhos para o mal. Veja o que diz em Gênesis 19, verso 8, por gentileza. Agilmente, por favor. Gênesis 19, verso 8, para que eu possa dar sequência aqui, pois o meu horário já está indo embora aqui. Gênesis 19, verso 8, queridos irmãos. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 19, verso 8. Eis aqui tenho duas filhas, que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora, e lhes farei como bem parecer, somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Essa passagem fala da retirada de Ló de Sodoma e Gomorra. Mostra também benignidade e bondade de Deus, eu sei que mostra. Mas você vai perguntar, o que nós podemos aprender com essa passagem bíblica? Simples, bem simples. Ló está entregando suas filhas para os sodomitas. Ló está protegendo aquilo que lhe é de direito. Ló está protegendo aquilo que é seu bel prazer. E entregando sua filha ou suas filhas aos cuidados de um povo pederasta. Em vez de proteger a sua casa, ele abriu as portas e lançou aquilo que deveria ser protegido aos leões. Nós estamos muitas vezes fazendo isso, quando entregamos os filhos a babás eletrônicas. Entregamos os filhos para o mal, quando não conversamos ou oramos com eles, ou trabalhamos a vida espiritual deles. Infelizmente estamos vivendo isso. Aí você vai perguntar, não faço isso. Faz, quando você quer que a escola se responsabilize pela educação dos seus filhos. Quando você culpa o governo pela educação que os seus filhos devem receber. Quando você joga nas costas do pastor a vida espiritual do seu filho. Tem pessoas que transferem responsabilidade. A responsabilidade de cuidar é sua, não é de mais ninguém. O governo não é responsável por dar educação. Educação vem de dentro de casa. O governo nos dá intelectualidade. Educação é de dentro de uma família bem educada. O exemplo começa com você. Você não pode exigir que o governo faça aquilo que é seu papel. Você não pode exigir que o pastor faça aquilo que é seu papel. Você não pode exigir que a sociedade faça aquilo que é seu papel. Deus nunca falou com Sansão, falou com o pai e a mãe dele. É responsabilidade sua, cuide. Você tem que cuidar do que é seu. E o que é seu não é para ser entregue para o diabo, nem entregue para ninguém. Deus te deu para cuidar. Herança, a Bíblia diz, Salmo 127, verso 4, os filhos são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, herança é para ser cuidado, herança é para ser guardada, herança é para ser defendida, lutada por ela. Não entregue o que Deus te deu para qualquer um. Em nome de Jesus, lute, batalhe, guarde a sua família. Ela é um tesouro precioso diante de Deus e para você. Em nome de Jesus, defenda o que é seu, custe o que custar. Você acredita que é assim que tem que ser? Diga amém, diga amém. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 19, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra de Deus, queridos irmãos. E o menino estava no campo com seu pai.
e disse: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o seu pai disse a um dos seus moços, olha só, já está ali, disse a seu pai: ai minha cabeça. Ali não fala ai, mas é ai em outra tradução. Ai minha cabeça. Então ele disse a um moço: leva-o para sua mãe. Aí você pergunta, o que esse texto me ensina? Transferência de responsabilidade. O pai que deveria dar o primeiro amparo, o pai deveria dar o primeiro abraço, ele disse: não tira daqui que está me atrapalhando. Tem muitos fazendo isso, está me atrapalhando, ele atrapalha, ele é peso sobre mim. Deixa o governo educar. O que você está aprendendo? Palavrão? Onde foi que você aprendeu isso? Na escola? Não é, irmão, uma coisa responsável. O governo não é responsável pela educação do seu filho, pela vida moral do seu filho. É a sua casa, é você quem é. Entenda, mas só que você tem que ser o exemplo. Tem filhos, infelizmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Abra a Bíblia, abra para mim, por gentileza. Segundo livro dos Reis ainda, nesse mesmo capítulo 4 aí, por favor. Segundo livro dos Reis 4, eu quero fazer questão de fazer uma leitura bíblica aqui, por gentileza. E eu gostaria de citar aqui. Deixe-me encontrar com você, para que eu possa também acompanhar essa leitura, pois os versículos são vários. Olha só, verso de número 5, por favor. Verso 5. Segundo livro dos Reis 4, 5. Olha só o verso 5. Então ela se apartou dele, do profeta, depois fechando a porta sobre si e seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Aí você pergunta, o que eu posso aprender com isso? Muita coisa temos que aprender. Aqui estamos vendo uma mãe que foi até o profeta e disse: meu marido morreu, e agora? Ele disse: pega um pouquinho de azeite que você tem, ou seja, o que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Em vista do problema, o que eu tenho não é nada. Tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. E o profeta disse: então vai, pede vasilhas emprestadas, entra na tua casa com seus filhos e deita azeite. E aí o que acontece? Ele estava dizendo as condições do milagre, não foi isso? O que você aprende aqui nesse texto bíblico? Você vai ver filhos trazendo as vasilhas, sim ou não? Se são os filhos que estão trazendo a vasilha, o que nós aprendemos com esse texto bíblico? Os filhos acreditavam no Deus da mãe. Os filhos acreditavam na fé da mãe. Sabe o que significa isso? Tem filhos que precisam ser influenciados pela fé de dentro da sua casa. Sabe por que seus filhos às vezes não têm o desejo de orar? Sabe por que às vezes seus filhos não estão na igreja como deveriam? Você culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o governo, culpa tudo, você transfere a responsabilidade, porque dentro da sua casa não existe um altar de adoração. O filho, tem filhos por aqui, desculpe falar isso, mas é uma realidade para os dias atuais. Tem filhos presentes em nosso meio que já viram, já testemunharam, já tiveram o desprazer de ver, de vislumbrar. Vislumbre é pecado usar essa palavra agora. Já tiveram o desprazer de testemunhar o pai xingando o juiz de futebol, xingando o governo, xingando a esposa, xingando o vizinho, xingando o carro, xingando o cachorro, fazendo de tudo uma arruaça. Só nunca viu o pai de joelho dobrado, buscando a Deus, adorando a Deus, lendo a Bíblia, jejuando. Nunca viu o pai. Como é que você quer que seu filho seja uma bênção se você na sua casa não estabelece o altar de adoração? Esses filhos estavam dizendo: nós acreditamos no Deus da nossa mãe. Se o Deus que a minha mãe serve disse que vai prosperar, que vai dar um milagre, nós acreditamos que o milagre vai acontecer. Seus filhos têm que acreditar no Deus que você serve, na igreja que você congrega, na igreja, no Deus que você tem. Seus filhos têm que ver isso todos os dias, de manhã, de tarde, de noite na sua casa. Retire da sua casa aquilo que não é de Deus e estabeleça um altar de adoração, e você vai ver a explosão de milagres na sua família em nome de Jesus. Acredita nisso? Levante uma das mãos e dê glória a Deus. Se você quer estabelecer um altar, aplauda Jesus, glorificando e adorando a Ele no nome de Jesus. Nós estamos numa época que a nossa família está precisando de uma nova existência espiritual. Filhos que contemplam o pai fazendo tudo quanto é coisa ruim, mas nunca tem exemplo daquilo que deveria realmente existir na Bíblia. O que está acontecendo conosco? Nós estamos entregando os filhos para os sodomitas. Entregando. Pai que não conversa com o filho sobre namoro. Deixa para a internet fazer. Você chega tarde. Seu filho não tem amizade com você porque ele só chega depois. Você só chega depois. Vou explicar por quê. O pai, quando chega para conversar, tem pai que tem vergonha de conversar com o filho sobre masturbação, por exemplo. Que palavra feia. Você conversou com ele sobre isso? Não, você deixou a internet fazer. Você conversou com o seu filho sobre beijos na boca, sobre namoro, sobre sexo? Não. Você deixou o Google fazer isso. A pornografia chegou antes de você. Se você chegou atrasado, você com certeza já vai ter problemas. Você tinha que ser o primeiro. Você tinha que ser antes da internet, antes de tudo. Você tinha que ser amigo do seu filho. Só que você estava muito ocupado. E disse para os sodomitas: eu tenho 2 filhos aqui, jovens, virgens, moços. Pega, faz o que você quiser. Porque
Quero proteger aquilo que me interessa. Só não faça nada a esses homens que estão aqui. Tem gente que protege tanto tudo que possui, que esquece que a família também precisa de proteção. Mude isso na sua vida. Estabeleça adoração dentro da sua casa. Ore com seus filhos antes de dormir. Ore com seus filhos ao acordar. Ore com seus filhos na mesa. Faça isso. Hoje pela manhã eu falei sobre a questão de que hoje em dia tem filhos que uma mão tem um telefone celular, a outra é o garfo para comer. Ele dá uma garfada e na outra dá uma paginada no telefone. Ele almoça com o celular na mão. Ele janta com o celular na mão. Ele toma café da manhã com o celular na mão. E você não faz nada. Antigamente era uma coisa maravilhosa. Eu falei isso hoje pela manhã, eu vou repetir. Não é redundância, é uma seleção da realidade. Sabe o que acontece? Antigamente a mesa era posta dentro da casa e todo mundo se assentava em volta da mesa e tinha macarronada. Sabe, de domingo, que coisa linda era de domingo. Dia de domingo a família reunida com maionese, macarronada, uma Coca-Cola, frango frito, arroz, feijão. A família sentava na mesa, brigava pela coxa de galinha, derramava Coca-Cola na mesa, caía macarrão em cima da roupa. Oh, coisa maravilhosa. Hoje não tem isso mais. Hoje em dia cada um pega a comida no fogão e entra para um quarto, o outro vai para frente do telefone celular, o outro vai para frente do computador, o outro senta num cômodo, o outro senta em outro lugar, a mesa fica vazia, uma coisa terrível e ninguém faz nada. Irmão, está na hora de rever os nossos conceitos. A nossa casa é o princípio da adoração. Se existe um lugar para congregar inicialmente, não é na igreja, é em casa. A igreja é a extensão do culto de nossa casa. É em nossa casa que nós temos que estabelecer princípios. Sodoma e Gomorra não vai pegar o que é meu. Eu vou defender os meus filhos, vou defender a minha casa em nome de Jesus Cristo. O altar de adoração, eu sou sacerdote, em nome de Jesus. Na casa vai ter culto, vai ter louvor, vai ter adoração. Nós vamos fazer isso. A internet vai ter que sair e o nome do Senhor é quem vai ficar aqui dentro, em nome do Senhor. Acredita, 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 acredita. Aquilo que é banal, passageiro, que saia. Proteja o que é seu. Guarde o que é seu. A viúva, no segundo livro dos Reis 4:1, nesse capítulo que nós estamos falando aqui agora, ela foi até o profeta Eliseu porque sabia que ela não ia perder os filhos dela. Sabe o que ela disse? Ela estava falando diretamente. Ela estava, em outras palavras, falando com o profeta Eliseu: ninguém vai tomar o que é meu. Ninguém vai pegar o que é meu. O que é meu vai ficar comigo. O que é meu vai ficar comigo. O que é meu vai ficar comigo. Credor nenhum vai levar o que é meu. O que é meu não. O que é meu não. Eu vou lutar, não importa o que aconteça. Eu cheguei aqui e aqui é para te dizer que eu só saio daqui se o meu milagre estiver comigo. Acredite, não deixe os seus filhos sozinhos na net, na noite, não importa onde seja, esteja com eles, ore com eles, busque a Deus com eles. Mas é sacrifício. Sacrifício é o grande amor de Deus que se derrama sobre nós, mesmo sendo nós pecadores, e Ele nos dá, não cansa de sacrificar isso. Ele não cansa de te amar, não cansa de te proteger, não cansa de guardar, não canse de orar em nome de Jesus por aquilo que é seu. Aquilo que é seu são seus filhos. Fale para quem está do seu lado: cuide dos seus filhos. Se você está do lado da sua esposa, do seu marido, diga para ele: vamos cuidar dos nossos filhos. Fale: é herança do Senhor. São herança do Senhor. Nós estamos numa época difícil, dificílima. Precisamos mudar. Estabeleça cultos na sua casa. Estabeleça momentos de adoração, de louvor e oração na sua residência. Estabeleça momentos em que o Senhor seja glorificado dentro da sua casa com sua família. Desliga a televisão. Desliga o Wi-Fi. Tome o telefone celular e diga: vem cá, me desce aqui enquanto você come. Nós vamos comer agora olhando um para o outro. Vamos conversar. Eu estou com saudade de falar com os meus filhos. Tem pessoas que entram, tem filhos aí que hoje não tem mais nem respeito com o pai. Antigamente era só olhar. Oh, coisa linda, época boa. Hoje o menino entra no meio da conversa e aí entra e ainda fala com o pai: mentira, mentira, mentira. Tem filha hoje que chega para a mãe e fala: ah, mãe, não enche, que saco. Ah, se fosse na minha época, com certeza um dente faltaria. Eu lembro-me que meu pai e meu avô estavam conversando. Duas pessoas que eu amo muito. Meu avô já faleceu. E eles estavam conversando. Eu não sei o que aconteceu. Eu entrei no meio da conversa. Também não sei quem foi que me bateu. Só sei que o sangue desceu. E os dois disseram para mim: quando adulto estiver conversando, nunca mais entre no meio da conversa. Foi a única vez que eu apanhei. Na boca. A única vez. Foi a única vez. Nunca mais eu me infiltrei em conversa de adulto a partir daquele dia. Hoje em dia você está conversando com um adulto, está menino no meio. Não é assim não, não foi assim não, pai, mentira. Ih, foi desse jeito não. E o pai... Tem pai que ensina.
Alô? Fala que eu não estou. Olha o tipo de exemplo que você está dando. Fala que eu não estou, fala que eu não estou. Fala que eu saí. Você já está corrompendo seus filhos. Papai? Tá aqui não. Você está estragando, você está entregando para Sodoma e Gomorra aquilo que deveria ser protegido. Seja você o princípio a proteger os seus filhos com o princípio em você mesmo. Faça seus filhos crerem em Deus. Sabe, em 2 Timóteo 1, só para encerrar aqui, meu horário já está ali. 2 Timóteo 1, por gentileza. Nosso irmão vai colocar ali também. Mas eu quero fazer questão de fazer essa leitura. 2 Timóteo 1, a partir do verso 5. Olha o que mostra interessante esse texto bíblico. 2 Timóteo 1, verso 5. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Vocês estão vendo Paulo falar para Timóteo: eu tenho certeza que a sua mãe e a sua avó te ensinaram a servir a Deus. Eu tenho certeza que os nossos filhos, esse pai, quando o filho disse, quero ir embora, o pai disse, eu tenho certeza do que eu te ensinei. Eu vou descansar, porque eu te ensinei. Pode ser que os filhos amanhã não saiam como você espera. Pode ser que os filhos amanhã não sejam como você desejava. Mas se você colocar na vida deles, se você for o exemplo, se você influenciar, se você guardar, se você proteger, à medida que eles falarem, quero ir embora, você vai ser consciente e vai dizer assim, posso dormir tranquilo, porque quem está saindo daqui hoje é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu quero parabenizar os pastores e irmãos e irmãs que puderam dar os seus filhos no altar, e hoje estão alegres com isso, e veem o sucesso deles. Glorificado seja o nome do Senhor a você que é pai, e conseguiu fazer os seus filhos servir ao Senhor. Muitos hoje não podem fazer isso, não podem falar. Talvez tenham sido falhos em alguma região, alguma área, ou aceitaram a Cristo posteriormente. Outros, quem sabe, viram seus filhos saírem. E eu quero dar uma palavra para você. Tranquilize seu coração, ainda há tempo de ver a mudança. Porque o homem que está aqui viu o filho sair, mas ele não saiu da varanda. Vocês podem perceber que quando o filho estava ainda longe, eu imagino alguém falando, seu João, estou dando nome aqui, seu João, vai dormir, seu João, ele não volta mais não. Eu imagino que alguém diria, seu João, já foi embora tem muito tempo, vai dormir. E seu João dizia, ele vai voltar, porque eu sei o que eu ensinei para ele. Tanto é que o menino, quando estava para pegar as bolotinhas da ração, ele disse, não é possível, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não é para mim. A Bíblia diz que caiu em si. Quando é que uma pessoa cai em si? É em estrutura pré-estabelecida sob morais e culturas ensinadas. É aí que a pessoa cai em si. Ela lembra de onde foi que ela veio. Ela lembra dos ensinamentos que recebeu. Ela diz, na casa do meu pai até os trabalhadores têm pão, e eu aqui morrendo de fome de jeito nenhum. Eu sei quem é meu pai. Eu vou falar com meu pai, pai me recebe, nem que seja como empregado. Meu pai é bom, meu pai é um homem de Deus, meu pai vai me receber. Isso é o que você ensinou. Acredite, amanhã ou depois, quando alguém quiser corromper o seu filho vai ser o primeiro a falar, eu não vou dar nota fria, eu não vou roubar, eu não vou falhar com a justiça. Pelo contrário, eu sei qual foi o ensinamento que eu recebi, eu sei quem é meu Deus, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é o Deus da minha mãe, eu não vou sair daqui, pelo contrário, eu vou voltar à presença de Deus. Com certeza Deus vai fazer isso por você. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, acredita nisso, é o amor grandioso do eterno Deus. Eu tenho essa palavra para a sua vida, Deus vai mudar a sua casa. Creia, Deus vai mudar a sua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Ponha-se em pé no nome de Jesus, por gentileza. Para os que podem. Eu quero orar com você, porque eu também tenho filhos. Meus filhos são servos do Senhor. Não é fácil. Tenho que ser rígido, duro em muitas ocasiões, pensando se é para o bem ou para o mal, mas sendo consciente de que às vezes o que faço é para quando eu faltar. E quando eu faltar, eu sei que a minha filha e meu filho vencerão as labutas da vida.
Esse é o descanso que tem que repousar no seu coração. Esse pai ouviu o filho falar: me dá a parte da herança. Vocês têm ideia do que esse filho pediu? Esse filho pediu a morte do pai. Esse filho acabou de pedir a morte do seu pai. Esse filho está dizendo: o senhor morto é melhor, porque se o senhor morresse hoje, eu ganharia o que é meu, então me dá a parte da herança. Esse filho está pedindo a morte do pai, porque em vida ninguém daria herança, só após a morte. Esse filho disse: o senhor morto é melhor. E o pai entregou. E o pai esperou. O mesmo filho que pediu a morte esperou sentado, dizendo: ele vai voltar. E o filho ainda vinha longe. E o pai correu até o filho, o beijou. Aí você pergunta: o que significa esse beijo? O beijo significa: nunca deixei de te amar. Aí o pai grita: traz uma roupa. A roupa significa: vai retornar para a minha mesa do jeito que saiu. Aí o pai diz: traz um anel. O anel significa: restitua nele o direito de herança. Sandália nos pés. Sandália significa: ele não é um dos trabalhadores, ele é dono. Você está entendendo o que foi que esse pai fez? Mas ele estava recebendo o seu filho de volta. Você vai receber seu filho de volta. Se você cuidar dele hoje, você não vai ter problema de perdê-lo. Mas se acontecer, tranquilize. Você hoje fez a sua parte, o seu trabalho. Pai é aquele que luta pelo que tem. Não entregue a sua herança ao mal. Lute por ela. Eu quero que você abrace seu filho, se ele estiver aqui. Fique do lado do seu papai e da sua mamãe, por gentileza. Estou vendo filhos aqui já se mobilizando. Vão, filhos, para o lado do papai e da mamãe, por favor. Eu quero orar. Filhos, ao lado do papai e da mamãe, por gentileza, por favor. Os filhos do lado do papai e da mamãe. Tem um pai procurando filho aí. Aqui, tem um pai procurando filho. Se você está vendo algum filho do seu lado que está sem um pai aí, adote esse filho, por gentileza. Adote. A adoção também faz parte de consenso familiar. Adote, por favor. Adote um filho aí. Adote um filho. Pastor Amaral tem 2 ali, ó. 2, né, pastora Jo? São 2 filhos. Graças a Deus, são 2 filhos. Na verdade são 4, né? Porque aqui agora só tem 2. Mas agradecemos ao Senhor por isso. Adote alguém próximo a você, e você que não tem alguém. Você que é filho, que está do lado de alguém, que você olha para um lado e fala: cadê? Adota, vai, se adota aí. Vai falar: me adota aqui, por gentileza. A adoção também faz parte de consenso familiar. Eu quero que você que é pai, você que é mãe, vai abraçar o seu filho, sua filha agora. Esse que você adotou. Esse que você abraçou agora, e você vai orar por ele. E você vai declarar diante do Senhor Deus em oração o seu compromisso de não permitir que o mundo tome o que é seu. Você vai ser o protetor dessa sua casa. O provedor da sua família é ser justamente um presente. E você tem filhos. Os filhos precisam do conselho. Os filhos precisam de proteção, e você vai fazer isso. Você vai falar para os seus filhos, depois dessa oração, você vai falar: a partir de hoje eu vou estar mais perto de você. Me desculpe as falhas que tive. Pode falar para o seu filho depois da oração. Olha, desculpe as vezes que eu poderia ter estado com você, não estive. Eu era pastor de uma igreja em Goiás. Para você ter uma ideia, eu era pastor de uma igreja em Goiás. E fui fazer um culto fúnebre. Ninguém gosta disso. E o caixão pequeno, branco, dentro da igreja. E um pai com um carrinho na mão. Um carrinho pequeno na mão, vermelhinho. E o pai batia o carrinho em cima do caixão. Tinha parentes e familiares, até a esposa, tentando segurar ele. Ele batia as rodinhas do carrinho em cima do caixão. E gritava dentro da nossa igreja, da qual eu era pastor. Gritava: filho, eu quero brincar com você agora. Sabe qual foi o maior pesar desse pai? Sabe qual foi, doutora? Ele falar comigo: eu não brinquei com meu filho enquanto ele estava vivo, nenhuma vez. O filho queria brincar com o pai, e o pai não tinha tempo para brincar com o filho. O filho vinha com um rabisco, um pezinho, uma mãozinha na folha. E o pai: não, larga esse negócio para lá, estou vendo o jornal agora, muito ocupado. Não, sai para lá. Pai, vem brincar comigo. Não posso brincar agora, estou trabalhando, estou ocupado demais.
tem tempo para amigos, tem tempo para futebol, tem tempo para televisão, tem tempo para fornecedor, tem tempo para vendedor, tem tempo para comprar, para vender, para negociar, e não tem tempo para quem te ama, para os filhos. Pode ser tarde amanhã. Cuide dos seus filhos hoje, porque Sodoma e Gomorra quer tomá-los de você. E se você não segurá-los e protegê-los, sodomitas vão levá-lo embora. Aí amanhã vai ter alguém chorando aqui: o diabo levou meu filho. Estava sozinho. Em primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: o diabo, vosso adversário, anda como um leão bramando ao redor, procurando a quem possa tragar. Se tem alguém desprotegido, longe do rebanho, fraco, distante, o leão pega. Faça com que seus filhos estejam próximos de você, perto do seu peito, debaixo dos seus olhos, sob sua proteção. Vigie os amigos que ele tem, a internet que ele fica, vigie, faça isso, e você não vai ter problemas com o diabo. Pelo contrário, você vai ter alegrias diante dos céus, para a glória de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, abraça sua família agora, por favor. Abraça sua família, abraça sua família. Abraça sua família. Amado Deus, sob os cuidados da sua palavra, Senhor, nós aqui estamos. Aqui nós temos pais, nós temos mães, vovôs e vovós, ó Deus, são netos, filhos, filhas, bisnetos até. Nós temos aqui, ó Deus, muitos que são patriarcas de uma família de 8, de 10, de 12. Nós temos mães aqui, ó Deus eterno, que têm alegria de falar da quantidade de filhos. Nós temos, ó Deus, aqui homens e mulheres que hoje estão agradecidos pelos netos que possuem, pelos filhos que têm. E ó Deus, nós temos esses papais mais novos, temos esses papais mais jovens, temos essas mamães, ó Deus, que são mamães a primeira vez, temos essas mamães que, ó Deus eterno, ainda estão planejando ter os seus filhos, temos agora, Senhor, os papais do sonho, papai, ó Deus, adotivo, temos a mamãe adotiva, temos o vovô que cuida, temos a vovó que cuida, temos, ó Deus, essa mãe que não tem um esposo, temos esse pai que não tem uma esposa. Nós somos conscientes de todas essas condições familiares, mas nós acreditamos que o Senhor, ó Deus, estabeleceu a unção, estabeleceu o projeto, estabeleceu o poder, estabeleceu graça para que este papai, para que esta mamãe, para que este filho, para que esta filha, para que essa família tenha a proteção do Senhor sobre a palavra, Senhor Deus. Aqui nós vamos estabelecer um compromisso de cultos domésticos, de louvores a Deus, de cultos dentro de nossa casa. Senhor, Satanás, o diabo, nosso adversário, não vai pegar os nossos filhos, não vai tomar a nossa herança. Eles são nossos, ó Deus, foram presentes do Senhor, é herança nossa. Batalharemos por eles, lutaremos por eles em nome de Jesus. Nos ajude, nos dê sabedoria, ensinar a eles o caminho que deve andar, a viver sob os seus cuidados, a ter a tua presença, a buscar a tua presença, a louvar ao Senhor. Ó Deus, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Seja conosco, Senhor, a ação do seu Espírito para edificar uma casa sobre a rocha, edificar uma casa sob os seus cuidados, edificar uma casa para a tua glória. Em nome de Jesus, nos ajude, confirma sobre nós a tua rica bênção e a tua poderosa palavra para fazermos isso, estruturar a nossa família, como diz a tua palavra. O homem que ouve a sua palavra é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio os rios, veio as águas, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque está edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, a rocha é Jesus, a rocha é Jesus, e nós aqui estamos para isso, Senhor. Diz Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, nós estamos aqui para isso, para te adorar, ó Deus, pela vida da nossa família, da nossa casa. Nos ajude em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraço.